Glórias ao Filho de Deus. O tempo está cumprido e o reino se manifestou. E toda a terra está cheia da glória dele. Aleluia. O testemunho de Jesus. O espírito de profecia. É o testemunho de Jesus. Jesus verdadeiramente, ele ressuscitou. Jesus verdadeiramente, ele vive. Jesus verdadeiramente, ele vive. E se nós acreditamos e sabemos e vimos, então nossa vida nunca mais será a mesma. Se nós sabemos e nós vimos, então creremos no que nós vimos e sabemos. E isto vai levar a uma mudança em nós. Esta mudança é a libertação do pecado. Em suma, ou então seremos libertos do pecado. Porque nós sabemos e vimos, ou então conhecemos e vimos. Muitos sabem e não viram. São poucos que sabem e viram. E esses que sabem e não viram vão falar o que souberam, mas que não viram. Assim como uma história. Você não viu os fatos históricos. Alguém que contou. Mas você sabe. Até em decor. Você poderá descrever os fatos como que você estivesse lá. Porque te informaram. Mas aquele que esteve lá, o seu testemunho é verdadeiro. Mas aquele que não esteve lá, seu testemunho não é verdadeiro. Sabe lá se é uma história que foi inventada? Sabe lá se os romanos inventaram a história de Jesus Cristo? Aliás, muitas outras organizações, sei lá, religiões, que acreditam que a história de Jesus foi inventada pelos romanos. Eles até têm justificações e dizem assim, nem mesmo os próprios filhos dos judeus conhecem essa história, querem saber desta história. E assim eles se justificam. Então estão aí os israelitas. Por que não sabem? Por que não contam?
Por que não creem? E tem trazido muita blasfêmia, zombaria ao nome do Senhor. Porque os mesmos que inventaram a história do menino e dos bonecos têm vidas piores do que aqueles que não acreditam nessa história. Não, vocês estão entendendo, né? Os que acham que Jesus é propriedade deles, que o Novo Testamento, o cristianismo é propriedade deles, têm vidas piores do que aqueles que não acreditam nesta história. Falam do poder e não existe o mesmo poder. Falam do amor e é falso amor. Falam da glória e não existe essa glória. Falam do novo nascimento e não existe esse novo nascimento. Falam dos milagres e não existem esses milagres. E como é que os contrários, os opositores, os gentios da nossa era poderiam acreditar numa história semelhante a essa? Isso é uma história de homens mentirosos, de pessoas que enganam, porque do que eles falam nunca se viu. Quando falam de amor, é tudo falso. Quando falam da justiça, diz a Bíblia que o mais justo no meio deles é pior do que o espinheiro. Quando falam de poder, não passa de manipulações. Poder somente nas palavras, na boca daqueles que falam. Tudo só são palavras. Por isso, o apóstolo Paulo falou que o reino de Deus não são palavras, mas sim é virtude. O mesmo Paulo disse que o evangelho que ele pregava fazia diferença porque era do céu. E a diferença que mostrava que era o evangelho do céu é porque o seu evangelho consistia em demonstrar, ouviu? Demonstrar, mostrar aos humanos o Espírito e o poder. Como é que Paulo demonstrava o Espírito? As vidas transformadas pelo Espírito Santo. Vidas libertas. Homens e mulheres nascendo de novo. Libertos do cativeiro do pecado. Dons manifestos. Frutos manifestos. E também disse que o evangelho, a sua sabedoria, que não era dele, mas do alto, também consistia não somente em demonstração do Espírito, e também do poder. E o poder era visível ao olho nu. Era demonstrado o poder. Mas agora, este evangelho que foi criado pelos romanos é o evangelho da história. São historiadores apaixonados por uma história que não viram. Este é o evangelho que nós vivemos nos dias que se chama hoje. E queremos que os homens acreditem em Jesus Cristo. E queremos que os homens aceitem Jesus. Até chegamos de forçá-los, persuadi-los, como disse Paulo. Nos vangloriamos no Evangelho. Somos piores do que os que não se vangloriam no Evangelho, que nem creem no Evangelho. Somos piores do que os judeus que se vangloriavam na lei e eles cometiam sacrilégios, ou então violavam, quebrantavam o mesmo mandamento que eles se vangloriavam. Como Paulo se vangloriava de ser judeu, o Saul de Tarso de ser benjamita, judeu, fariseu,
e matava, perseguia, maltratava em nome de Deus. Perseguia o próprio Deus em nome do próprio Deus. Até que Deus lhe mostrou que ele estava a lhe perseguir. Por que me persegues, Saul? Quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Sim. Hoje vivemos a mesma coisa. Os que pregam o Evangelho perseguem Jesus. Tornam a crucificar Jesus. Maltratam Jesus. Falam do amor a Jesus, mas odeiam Jesus. Vê, por exemplo, eu estou a pregar Jesus. Eu estou a pregar o Evangelho. Mas o mundo me odeia. Dentre esses que me odeiam no mundo, até os que pregam o Evangelho. Então, afinal de contas, a história se repete. Por que me persegues, Saul? Então, eu quero vos dizer que se o Evangelho consistir em historietas e anedotas, fábulas romanas, bem fabricadas na Roma. Olha, o menino nasceu em Belém da Judeia. Temos que fazer um prosélito. Desenhar, fazer bonecos de ovelhas, jumentas. E fazer um boneco de uma mulher com seu bebê deitado lá na manjedoura. E um carpinteiro de pé. Temos que ir lá e fazer lá uma capela onde nasceu Jesus, em Belém. E uma capela lá em Nazaré. E uma capela lá no túmulo de Jesus. E temos que visitar todos os dias esses lugares sagrados. E assim seremos purificados. Isso não é uma história? Não é a mesma coisa que o mundo está a fazer? O mundo visita os túmulos dos reis. O mundo visita, sim, os museus, onde estão lá os factos históricos. Estão lá os crânios dos primatas. Estão lá os primeiros instrumentos de trabalho. Estão lá não sei o quem. As pessoas visitam Lutambi, não sei do quem, de Angola Quiluange. Lá nas pedras negras de Punguandong, dizem que tem lá uma pata. Está lá desenhado em cima de uma pedra. Dizem que Angola Quiluange pisou aí antes de ir para o céu. Quando desapareceu, deixou suas marcas. São histórias. Lá no Isto tem uma história muito bacana. Na Lagoa do Feitiço. Os sobas têm faturado com aquela história. O soba do bairro Ndambi, Angola. Não esquece nada. O bairro chama-se Ndambi, Angola. Todos os excursionistas, os estudantes que querem ir lá fazer excursão, estudar a lagoa, tem que passar no soba e levar lá um donativo. E o soba tem que fazer o ritual para que as pessoas não morram. Uma história bem bacana, muito bonita. Ai, aqui tem um bairro. Os arqueólogos confirmaram. Lá no fundo desse mar, desse lagoa, tem objetos. Panelas de barro, katanas, ferros, não sei o quê. Uma aldeia inteira desapareceu aqui, porque caiu chuva até que todos desapareceram. Porquanto apareceu um homem estranho, todo cheio de sarro, que não lhe ajudaram. Só 2 crianças ajudaram esse velho. E esse velho avisou as crianças para falarem aos seus pais, para saírem a correr, porque a aldeia iria ser inundada porquanto não lhe receberam. E os pais, quando vieram da mata, as crianças falaram aos papais, os papais creram. Naquela tardinha se retiraram, caiu uma chuva, todos morreram aí. E todos que vão lá tomar banho, que não pedem ao soba, aparece lá uma sereia, uma mulher branca, com um grupo coral de música, não sei o quem, trombetas. Um branco desafiou, morreu aqui, a mulher dele morreu aqui não brinca, aqui aparece não sei o quem. Então todos andam a seguir a mesma história falsa. E o soba, o filho do soba, o filho do filho do soba,
Todas as gerações vão faturar por uma história muito bacana que foi contada por uma pessoa. Assim tornou o Evangelho. Estou a me referir aos outros evangelhos. Por isso os homens não são transformados, porque a mentira não pode transformar nenhum homem. A mentira não pode libertar os pecadores. A mentira não pode curar os enfermos. A mentira não pode, aleluia, transformar os pecadores para viverem uma vida nova, para serem novas criaturas. Digam amém. Quando eu estou a fazer live, eu não gosto que haja movimentos. Eu gosto de olopipiri. Amém. Então essas histórias aí não podem transformar vidas de maneira nenhuma. E essas histórias fazem sofrer as pessoas. Essas histórias fazem gemer as pessoas. O apóstolo Paulo fala que se alguém vos pregar um outro evangelho e vocês receberem esse outro evangelho, certamente vocês vão sofrer. Por isso o sofrimento é muito grande através dessas histórias. E os humanos continuam a acreditar nas histórias, porque essas histórias são histórias místicas. Atrás tem demônios que prendem as pessoas, que cegam as pessoas, e essas pessoas crerão cegamente até a morte. Só depois deles morrerem é que eles vão entender que acreditaram na mentira, que foram enganados. Só que entrarão em uma porta onde ninguém mais volta para trás. Quem entrou lá? Na porta larga da condenação. Então, sabe, Jesus falou a Nicodemos: nós falamos o que sabemos. E testificamos o que nós vimos. Nem todos que falam testificam. Nem todos que sabem testificaram. É fácil falar, o difícil é testemunhar. Ver para falar. Crie, por isto eu falei, diz Paulo. As pessoas hoje conhecem, sabem. Das histórias de Jesus, mas não conhecem a Jesus. Se conhecessem a Jesus, seriam transformados, porque todo aquele que viu Jesus, sua alma foi salva. E todo aquele que a sua alma foi salva, foi transformado, regenerado. Nasceu de novo. E o sinal
de que a pessoa nasceu de novo, já não anda em pecado. Sua vida de pecado fica na história, no passado, como está escrito. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. GP Pereira, Dr. Macocolo. Primeira vez que eu te vi aí. Por isso, os seres humanos precisam buscar não somente conhecer, mas também ver. Jesus diz: falamos o que sabemos e testificamos o que vimos. Este ver, como já falei, não é ver com os olhos da carne, para ver Jesus com os olhos da carne. É com os olhos da fé, do entendimento. E só vê Jesus quem recebe Jesus dentro de si mesmo. E só recebe Jesus quem faz o que Jesus manda. Como? Arrependa-te e creia nele de todo o coração e ele vai perdoar os teus pecados. E depois vai habitar em você. E vai experimentar os tempos de refrigério na presença de Deus, do Espírito de Deus, o Espírito habitando no homem. E assim, o homem é uma nova criatura. O homem nasceu de novo. O homem é gerado do Espírito. E este homem agora pode ir testemunhar, testificar a outros, porque ele viu. E o seu testemunho será verdadeiro. Mas aqueles que sabem e não viram, vão contar histórias que eles souberam. Porque o que você sabe, se é verdade, você vai ver. Mas o que você sabe, se é mentira, você nunca vai ver. E quando o que nós sabemos é verdade, então essa verdade vai nos libertar. Como está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Ouviu? Verdade liberta. A verdade liberta. Então, Jesus disse, quando ressuscitou, no livro de Lucas 24, versículo 46, disse: assim está escrito e assim convinha, que Cristo padecesse e no terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. Vós sois testemunhas. Quem são as testemunhas que Jesus se referia? Aqueles que estavam a ver aquelas coisas. Que viram Jesus em carne, agora Jesus ressurreto.
E eles têm que falar isso. Que eles viram, ele ressuscitou, ele vive. Eles tinham que explicar ao povo por que ele morreu. E que a morte não conseguiu lhe prender. E por que a morte não conseguiu lhe prender? Eles tinham que ir lá ao povo e dizer: nós vimos. Ele reina. Ele está sentado à direita do povo. Ele venceu. Vós sois testemunhas. Porque estavam a ver. Agora, estou a ver uma geração que está a testemunhar o que não viram. Por isso, os testemunhados, todos são semelhantes. Ou então, como farinha no mesmo saco. Os que vão testemunhar não conhecem a Jesus. Então, estão aí a dar um falso testemunho no mundo. Isso até é pouco, né? O mais caricato nisso é os inimigos de Jesus estão aí testemunhar Jesus. Os lobos. Estou a falar, todo que ama o mundo é inimigo de Deus. Mas tem os inimigos declarados e os não declarados. Ou então, os inimigos conscientes e os inimigos inconscientes. Eu vou explicar quem são os inimigos inconscientes. São pessoas que até dizem que amam a Jesus, adoram Jesus, gostam de Jesus, falam de Jesus, louvam a Jesus, agradecem a Jesus pela vida, mas, porém, não fazem o que Jesus mandou e ainda manda. Então, são inimigos inconscientes. Eles não sabem que a vida que eles levam, de não fazerem a vontade de Jesus, eles são inimigos, por isso são inconscientes, eles não sabem. Ninguém lhes ensinou isso. Agora, tem os inimigos inconscientes, são os ndoques. Os ndoques, os falsos profetas, falsos pastores, que sabem fazer o bem e não fazem. Conscientemente eles sabem que estão a manipular o povo. Eles sabem que eles servem a um outro Deus. Eles sabem que eles são servidores de Satanás. Mas estão lá somente como lobos para devorar as ovelhas. Estão lá encapuçados, com pele de ovelha, mas verdadeiros lobos por dentro. Então a missão deles é mesmo para destruir, como o pai deles, matar, roubar, destruir. Só que a melhor maneira que eles acharam de matar, roubar, destruir é fingir que eles são irmãos. Por isso subiram nos altares para arrastarem almas no inferno em nome de Deus, mas que eles são servos conscientes de Satanás. São os dois inimigos. Ok? Então, eu disse o mais caricato disso é os inimigos de Jesus testemunhando Jesus. Testemunhar é pregar, é falar de Jesus, ensinar Jesus. Eles conscientemente sabem quem são eles e quem é o Senhor deles. Mas, assim como um agente da CIA, que entra, um agente de qualquer órgão da secreta, que entra num lugar, ele tem uma missão. Só que as pessoas não sabem, só ele que sabe. E aquele que lhe mandou também sabe. Ele vai se comportar como os irmãos se comportam, como os trabalhadores se comportam, vai falar a mesma linguagem, vai fazer tudo, vai cumprir as regras, vai se esforçar, até chega a ser, chega a parecer ser o melhor, chora, parece que é na África, até não é só na África, no mundo inteiro, quem mata a pessoa que mais chora no óbito. Vocês viram, eu vi uma matéria brasileira que passou há muitos anos atrás. Uma matéria, graças a Deus, pelo menos o barulho.
uma matéria do sogro que matou a nora que namorava com a mulher do filho dele, é pastor. Parece que a menina queria denunciar, viu que o pululo estaria em quê? Mandou matar. E no óbito apareceu lá, era o mais sentimental. Todo mundo viu. Isso aconteceu no Brasil há 3 ou 5 anos, sei lá. Foi dar pésames, os meus pésames. Chorou. Assim, esses ministros de Satanás que testemunham Jesus choram, se esforçam, falam do amor, mas nunca vivem essas coisas que eles falam. Então, tá amarrado. Pensei que me livrei do barulho. Então, queria dizer a vocês todos que Jesus disse: vós, e destas coisas vós sois testemunhas. E assim, os discípulos foram testemunhar. Sabe por quê? Porque viram. Não, está a trabalhar, Dinei. Vou eles gritar. Fazer um serviço. Então, é assim. Destas coisas, vós sois testemunhas. Destas coisas, vós sois testemunhas. E eles saíram dali e foram testemunhar depois que receberam o testemunho. Foram testemunhar porque receberam o testemunho. Foram falar o que eles não somente conheceram e também testificar o que eles viram. E o seu testemunho foi verdadeiro. E muitas almas foram salvas com o seu testemunho. E os que recebiam esse testemunho se convertiam. Eram libertos do pecado. Porque o dono do testemunho estava no meio deles. Porque era testemunho da verdade. E essa verdade libertava os cativos. Entenderam? Mas o contrário disso são fábulas, são anedotas que vão fazer sofrer o povo. As pessoas receberão de coração essas histórias. E essas histórias não vai mudar a vida das pessoas, não vai libertá-los do pecado. Vão continuar no pecado. A única coisa que vai mudar é só o nome. Vai receber o nome de crente, de cristão, de irmão, pastor, diácono, obreiro, bispo, reverendo e tudo. Uma Bíblia na mão. As vestimentas também podem mudar. Agora põe a terno, como diz o brasileiro, mais uma gravata, um paletó. Tem um paletó, uma blusa de crente. É? Principalmente os homens. Só os homens é que tentam mudar quando se tornam cristãos. Só os homens, mulher não. É? O homem já põe a gravata, põe um paletó. As mulheres continuam com as suas vaidades de Jezabel, porque não é possível mudar sem a transformação.
Ok? Um paletó, um terno, uma Bíblia, cabelo bem cortado. A saudação muda. Pai do Senhor, Deus nos ama, está amarrado, está ligadinho. Amém. Aleluia. Oh, glória. Vocês viram uma matéria aí que o Silas Malafaia está muito chateado porque o Lula falou os termos deles. Viu? Até consideram como termos dele. É uma vergonha. Como é que o Lula vai falar glória a Deus? Ele está nos seduzir. Cristãos, cuidado. É mentiroso. É mentira. Ele quer ganhar voto entre vocês, viu? Está preocupado com o voto, não com as almas. Ele quer voto. Ele quer vos enganar. O Lula falou glória a Deus. Alguém vai dizer, oh, vice também, eu vi. É? Porque o Lula falou aleluia. O Lula disse, glória a Deus. Silas Malafaia reagiu. Como é que um comunista ateu vai falar as nossas palavras? Ele tem intenção, ele quer seduzir as pessoas. Silas Malafaia está ameaçado. Ele viu que aquilo é estratégia do Lula. O Lula usou uma estratégia. Bom, os evangélicos todos são contra mim. Mas a única maneira... A única maneira de eu tirar o povo das mãos do Silas Malafaia e do Bolsonaro, eu tenho que falar a linguagem deles, ouviu? Isso tudo é feito no gabinete. Tá a falar glória a Deus. Lula virou um pentecostal. Aleluia. Que faltou Lula falar em língua. Raba cheia, racantará. O que faltou é o Lula falar línguas pentecostais. Ou falar, está amarrado, de Edir Macedo. Ou dizer, ele, como é aquela mulher aí? Tem uma mulher muito dinâmica aí do partido dele. Chama-se quê? Cris ou Cris. Faltou só eles dois com Cris se saudarem, se dizerem, tá ligadinho! Não, porque eles conhecem a fraqueza do povo. Você está pensando que eles estão a fazer é um investimento errado. Grande investimento. Então, como é que é? O homem ganha a corrida do Japão. Ayrton Senna. E quando lhe entrevistaram, disse, eu vi Deus. Eu vi o Espírito Santo. Todos os cristãos brasileiros e do mundo, claro, disseram, aleluia, glória, plantaram bananeira. O Senhor viu o que o Senhor faz, o Senhor batizou. Ele usa quem ele quiser. Ele usa, olha o termo deles, ele usou até a jumenta. Viu? Deus é amor, Deus é para todos. Ayrton Senna viu o Espírito Santo na corrida do Japão. O irmão Ayrton Senna. Desde aquele dia, todos no Brasil chamaram Ayrton Senna de irmão. É, irmão, foi batizado com o Espírito Santo. Aceitou Jesus em plena corrida. Pediu socorro. Assim pregadores pregaram. Viu?
Ele clamou, Jesus. Possivelmente a mãe dele, que é religiosa, foi na igreja e contou: eu lembrei-me do Deus da minha mãe, Deus da minha mãe, ajuda-me. E eu vi o Espírito Santo, um homem de branco, um homem de branco apareceu à minha frente. E eu dei capote a todos os outros. Irmão Ayrton Senna. Kaká marca golo, levanta a camisola e mostra nas câmaras Jesus. Irmão Kaká! O irmão Kaká, irmão, glorificou a Deus, viu? E assim, tem que glorificar a Deus nesses lugares. Deus foi exaltado no campo e todo mundo aplaudiu. Começaram a adorar Jesus, Jesus, Jesus. Mas quem? Tem mais. Xuxa. Durante muito tempo disseram que Xuxa não pode falar o nome de Jesus, porque senão o pacto é quebrado. E Xuxa disse: eu vou lhes mostrar que eles estão a mentir. Os cristãos. Entra e aceita Jesus. Chora diante da cantora gospel. Se abraçaram. Disseram: Xuxa se converteu. A irmã Xuxa. Xuxa Mendegal. Agora depois começaram a contar. Você sabe que a Xuxa já agora é evangélica, né? Como assim? Se ela é bruxa? Não. Ele aceitou Jesus no programa da televisão. Até chorou. Recebeu o Espírito Santo. Neymar tinha uma faixa com Jesus 100%. Você sabe que o Neymar é crente? São os crentes. Você sabe, aqueles cantores lá da América, todos começaram no grupo coral. São cantores, são cristãos. Mike Jackson. Não sei quem. Phil Collins, Celine Dion. Todos esses são cristãos. Não brinca. O cristianismo é o que manda na terra. O homem mais rico no mundo é cristão. Da família cristã. Cresceu no cristianismo. O que tu pensa? Sabe quem fundou o Caterpillar? Sabes, já ouviste a história de Colgate? É o irmão Colgate. O outro disse: Deus abençoe o que fez a Coca-Cola. Ai, que Coca-Cola linda. Que Deus abençoe aquele homem que fabricou a Coca-Cola. Como é que Deus vai abençoar um que já morreu e foi para o inferno? Morre Ayrton Senna. E o outro disse: pastor, morreu o irmão Ayrton Senna. E eu disse: como assim? Eu não sabia. Ele era irmão. O pastor não sabia. Ele aceitou Jesus lá no Japão. Ele viu o Espírito Santo. Eu não sabia desse. O pastor não sabia. É crente. O irmão Ayrton Senna. Por isso, Lula, ele conhece as fraquezas dele. Por isso veio com glória a Deus. Porque ele sabe, eu vou resgatar, eu vou trazer os cristãos para o meu partido. Outra vez para o PT. É só lhes falar glória a Deus, é só plantar bananeira, aleluia. Então, meus queridos irmãos, verdadeiramente, o cristianismo não é isso que vocês viram. Tudo que vocês já viram com os vossos olhos não é cristianismo. Cristianismo transforma vidas. Cristianismo liberta os cativos do pecado. Muda homens. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Eu vivo só para Deus. Quem viu Jesus, vive para Jesus. E com Jesus, e em Jesus, e por Jesus. Eu agora sou de Deus.
Eu vivo só para Deus. Eu vivo só para Deus. Eu vim vos mostrar Jesus. Eu vim vos ensinar a verdade. Eu estou a falar o que eu sei, que eu conheço. E estou a testificar o que eu vi. Eu vi Jesus. E você vai me perguntar, como testificas isso? Eu justifico que você viu Jesus. Minha vida. Ontem e hoje. Minha vida mostra que eu vi Jesus. Porque eu já não sou o mesmo. 26 anos depois, não voltei no caminho das gentes. Não voltei na aldeia. Aleluia. No caminho dos povos, dos gentios. Mas prossegui a marcha com a minha cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Isso aqui é que é o cristianismo. Agora estou em condições de falar de Jesus. Eu posso testificar Jesus. E o meu testemunho é verdadeiro. Porque eu vi, não me contaram. Disse Jesus, destas coisas vós sois testemunhas. Para irem testemunhar. O testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Para ir profetizar, isso é profetizar. Aleluia. Glória ao Rei Jesus Cristo. Para tocar a trombeta da verdade, que vai libertar os cativos e pôr em liberdade os prisioneiros, para abrir os olhos dos cegos, porque sou um verdadeiro colírio, e também ouro provado no fogo, e também é uma vestimenta comprida e branca para tirar a nudez, a miséria, a cegueira, porque espírito e vida. É espírito e vida que liberta os cativos. O resto é mentira, falso testemunho, falsas testemunhas de Jesus, testemunhando o que não viram. São mentirosos. Nem suas vidas foram transformadas. Estão a testemunhar aquele que não conheceram. Então estão a falar mentiras. Estão a falar histórias, anedotas. Estão a falar coisas que eles contaram. Amém. Glórias ao Filho de Deus. Que Deus vos abençoe. Recebam o meu testemunho. Recebam e Ele vai transformar vossas vidas. Tem pessoas que receberam o meu testemunho e já têm vidas transformadas. Pois, como disse o apóstolo Paulo, não estamos combatendo, jogando, lançando no ar, não. Tem um alvo certo. Está atingindo o próprio alvo nos vossos corações, transformando vidas, libertando os cativos, pondo em liberdade os prisioneiros de Sião, abrindo os olhos dos cegos. Quantos eram cegos espirituais, enganados pelos falsos profetas, manipulados
maltratados, eram até escravos sexuais. Tem pessoas que eram escravos sexuais do profeta. Ele dizia, olha, Deus, em nome de Deus, era uma escrava sexual. Se eu perguntar quem, tem. Escrava sexual. Em nome de Deus. Tem pessoas que eram escravos laborais. Em nome de Deus. Trabalhava para o profeta, para o pastor, para a igreja. Tem uma menina que eu libertei de uma enfermidade. Já é obreira, está aí conosco. Não vou falar o nome. Antes falava, agora pode parecer mal. Que é o testemunho de Jesus. Mas nem todos têm. Hein? A mesma pujança como a minha. Que falo antes e depois, naturalmente. E não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele me transformou. É o poder de Deus. Como é que vou me envergonhar? Não estou a dizer que ela se envergonha, mas pronto. Essa irmã estava na igreja de um falso profeta, desses congolenses aí. Ele tinha barriga de água. Barriga grande. E o falso profeta fez tudo, nada. Olha, ele deu um propósito. Vais ter que trabalhar durante 12 meses sem gastar teu dinheiro. Tudo para Deus. E Deus vai te curar. A senhora trabalhou 12 meses. Não, você não entendeu. 10 mais 2. Até ir a pé. Nem poderia tirar táxi. O salário era recebido e levado todo completo para as mãos do pastor. 12. Terminou o propósito, continuava com a barriga de água. Continuava. Só um pedacinho de azeite. Ela nem foi na igreja. Quem foi na igreja é a tia. A tia dele foi na igreja pela primeira vez e levou azeite aí na estalagem, antes da pandemia. E ele falou, olha, fulana, fui numa igreja aí, não vale a pena, o pastor tem muito poder. Esse azeite ignorou. Tenta só, tenta, você com esse teu problema. Não. Por que você não experimenta? Eu não sei se tomou, esfregou, sei lá. Se estás aí, ó, obreira, manifesta. Nunca vi também essa obreira. Anda onde? A Eliane. Anda, mãe. Disse que nem ia falar, mas acabei falando mesmo dele. Anda onde a Eliane? Sobrinha da Fefa. Só usou esse azeite. Nem fui para lá. Nem conheço o pastor. Anda, né, Rosa? Ok. Como assim? 1 ano a trabalhar? Um ano. Isso tirou a Eliane. É minha vizinha agora. Isaura, agora é tua vizinha. Está no Gamama. Ok. Da igreja, do falso profeta para a Estene. Ainda o falso profeta começou a ameaçar. Você pensa que ele não fica, eles não deixam, não vão em casa com, quê? Chama-se quê? Esses que não vão em casa com desforo.
É assim que se diz, né? Não vai em casa com? Ainda atacou. Seduziu. Depois ameaçou. Desaforo. Sim. Não vão em casa. Quer dizer que eles não vão com desaforo, não. Como quem dizer que essa escrava mesmo do Kumbu vai mesmo abandonar? Não. Descobriu, não é a tia dele que ele levou. É ódio, é perseguição, é guerra, é ameaças, é ataque. Não leva desaforo para casa. Ouviu? Nem se envergonham. 12 meses. Se mais ou menos, um exemplo, se ele tivesse a ganhar 100 pau, um exemplo só. E trabalhava duramente, trabalho árduo, 30 dias. $1,200, se mais ou menos fosse 100, um exemplo só. Se é $100, $1.200 entrou no bolso. O homem até já preparou, sabe, né? Já falava na mulher dele, Zamona, Mbongo, Akoti, na posse. Assim dizia, Eliane já vai vir, não está já terminar o mês. Deixa, aquele dinheiro que está vir aí com a Eliane, vamos fazer isso. Não, mas não tem dinheiro, não tem, calma, o mês ainda não terminou, a menina já vai vir. Por isso, o evangelho falso dos seres humanos ou os outros evangelhos fazem sofrer.